Olá, logístico! Olá, logística! Bem-vindos a mais um Papo de Logística Sem Mistérios. O meu nome é Francisco Paiva, eu sou professor, sou produtor de conteúdos, sou criador e gestor do site Logística Sem Mistérios. A ideia do Papo de Logística Sem Mistérios é toda quinta-feira trazer aqui um tema para discussão, uma apresentação sobre algum assunto que seja importante referente às operações logísticas, a custos logísticos, a gestão, a qualquer um dos temas relacionados ao mundo da logística, para que a gente possa então apresentar o tema, debater, trocar experiências, aproveitar essa oportunidade para trocar informações. Então eu já deixo o convite para que você possa falar um pouco sobre a sua experiência, deixando aqui no vídeo o seu comentário, falando um pouco a sua opinião, a sua experiência sobre o assunto que vai ser apresentado, para que a gente possa então trocar informações, eu com vocês e todas as pessoas que assistirem ao vídeo. Eu também deixo aquele convite para que você dê um like aqui no nosso vídeo, para que isso facilite e ajude na sua divulgação. Assina o nosso canal, ativa o lembrete, porque toda semana a gente está produzindo um novo vídeo, apresentando um novo tema, e aí você fica informado sobre aquilo que vai ser produzido, que vai ser apresentado aqui no canal. Nessa semana, nós estamos trazendo um tema que está relacionado com parcerias logísticas, né? A gente sabe que numa cadeia de suprimento nós temos uma série de parceiros, mas a gente quer abordar uma questão que é fundamental, que é o alinhamento entre essas parcerias logísticas. Que fatores contribuem para que possa acontecer uma falta de alinhamento nessas parcerias? É isso que a gente vai discutir nesse nosso papo de logística de hoje. Vamos começar então. Bom, começando essa discussão, eu costumo dizer o seguinte: as cadeias logísticas, as cadeias de suprimento, elas são naturalmente candidatas a que você possa ter a formação de parcerias. E é muito simples, é muito fácil da gente entender o motivo. A cadeia de suprimento, né, desde o fornecedor até a entrega ao produto ao cliente ou o serviço, ela tem uma série de operações bastante distintas entre si, né? O suprimento da matéria-prima, a compra da matéria-prima, a própria fabricação, o armazenamento, o transporte, a distribuição através de atacados e de varejos. Então, são várias operações que têm características distintas entre si. E aí, com isso, você acaba tendo empresas que se tornam especializadas em um determinado tipo dessas operações, né? E com isso, a empresa que é a gestora dessa cadeia de suprimento, que, em linhas gerais, é o fabricante do produto ou o prestador do serviço, né? Ela acaba tendo a oportunidade de fazer essas parcerias com essas empresas para que dessa forma ela consiga focar, né, no seu negócio principal, que seja, por exemplo, a produção. Então, ela vai ter um foco direcionado para a produção do produto, para o desenvolvimento, para a inovação do produto, e o armazenamento, o transporte, a distribuição, ela fecha parceria com outras empresas que têm uma especialização maior nessas áreas e que vão ajudar a ela a fazer com que o produto chegue até o mercado. Isso traz uma série de benefícios para a empresa. O primeiro deles é esse que eu já comentei. Ela consegue, dessa forma, ter um foco privilegiado, né, vamos dizer assim, um foco maior naquilo que ela efetivamente sabe fazer. Também contribui para um aumento do nível de serviço oferecido ao cliente, porque como essas empresas elas são especializadas nessas operações, elas acabam fazendo com que esse produto chegue de uma melhor forma até o cliente e com isso você tenha um aumento desse nível de serviço prestado, que se a própria empresa tivesse que fazer todas essas operações, talvez ela tivesse alguns tempos maiores do que aquela que tem uma especialização maior, do que a empresa que é especializada, né? Então isso faz com que o nível de serviço seja aprimorado.
Sendo aprimorado o nível de serviço, os custos logísticos também serão menores, né? Também vai ter uma otimização dos custos logísticos. Então, são vários os benefícios que a gente observa através dessas parcerias que são formadas entre empresas na cadeia de suprimentos. Agora, é claro que, apesar de todos esses benefícios, existem também alguns riscos nessas operações, nessas parcerias, né? Que é exatamente o que a gente vai comentar aqui nesse nosso papo de logística, que está relacionado com essa falta de alinhamento que muitas vezes é observado entre os parceiros logísticos. A primeira questão que eu quero chamar a atenção está relacionada com a pressão que hoje é exercida sobre as cadeias de suprimento. Pressão em que sentido? Né? O mercado está muito exigente, né? Os clientes estão mais exigentes, os clientes exigem tempos menores, o cliente exige diversidade de produtos, o cliente exige qualidade de produto, e essa pressão exercida pelo mercado, ela acaba sendo sentida por toda essa cadeia de suprimento. E como esses especialistas nas operações, eles muitas vezes lidam com vários fornecedores diferentes, né? Eles não são eles não são parceiros de um único fornecedor, essa pressão acaba que eles sofrem essa pressão, né, que o mercado está exercendo, e acaba muitas vezes havendo atritos entre os parceiros, né? Atrito entre o parceiro e quem o contrata, porque o nível de exigência maior faz com que, por exemplo, muitas vezes haja uma necessidade de uma inovação num determinado produto, inovação numa embalagem de produto, e você então acaba tendo um risco maior nesse relacionamento, né? Um atrito maior nesse relacionamento, porque essas pressões elas acabam sendo sentidas e acabam também passando, né? Do parceiro para quem o contrata, e isso acaba gerando determinados tipos de atritos nesses relacionamentos. Esses atritos, muitas vezes, eles são mais sentidos em determinados segmentos de negócios do que em outro, porque muitas vezes, até devido à própria especialização do determinado produto, acaba que esse relacionamento ele é mais sólido, né? E essa solidez do relacionamento ela vai estar muito relacionada com essa capacidade de lidar com essas pressões, capacidade de lidar com essas situações, com essas exigências que o mercado faz em relação ao produto, e que quem está no meio do caminho, né, o transportador ou o próprio responsável pelo armazenamento, muitas vezes ele não tem condições de sozinho resolver o problema. Ele precisa que o fornecedor do produto realize algum tipo de ação para que esse problema possa ser solucionado. É nesse sentido que você acaba tendo esses atritos entre os parceiros, porque como esses parceiros, de uma maneira geral, estão mais próximos do mercado, eles sentem mais rapidamente essa exigência e tendem a passar para o fornecedor, que muitas vezes, por estar mais distante, não entende muito bem, não entende corretamente, e acaba por haver algumas discussões, alguns atritos, muitas vezes até quebras de contratos, né, quebra de relacionamento, pelo fato de que não conseguiram chegar a um acordo em relação a um determinado problema que tenha sido surgido e apresentado aí pelo mercado. Uma outra questão que é importante também de ser comentada é que, como qualquer relacionamento, né, é necessário fazer uma gestão desse relacionamento, né? De uma maneira geral, né, o instrumento mais utilizado para esse processo, para essa gestão, são os contratos, né? Então é muito importante que os contratos entre os parceiros ele estabeleça claramente as responsabilidades de cada parceiro, né? O que é esperado de cada um, como os resultados serão avaliados, como os resultados serão medidos. Essas situações, né, de emergência que eu comentei anteriormente também podem ser previstas, né, que tipo de ações
podem ser tomadas em determinadas situações. Então, quanto mais completo for esse contrato, melhor. E isso é um problema porque muitas vezes, e percebam que não são poucas as vezes, né, as empresas partem para contratos padrão, por exemplo, né, pegam um modelo de contrato e aplicam a todos os seus parceiros, quando na verdade as especificidades de cada parceiro devem ser contempladas nesse contrato. E uma outra questão que é muito importante é o tempo de duração desse contrato, né? O mercado, como eu falei, ele muda numa dinâmica muito veloz, muito rápida, né? Então é importante que os contratos tenham também mecanismos de revisão periódica, mesmo que não seja um contrato de mais longa duração, mas que ele possa ser periodicamente revisto as suas cláusulas, para que novas situações possam ser incorporadas a esses contratos. Muitas vezes é muito comum num contrato você ter lá a cláusula que regula o preço, por exemplo, daqui a um ano, prevendo um tipo de reajuste em 12 meses do contrato. Mas muitos poucos contratos prevêem, além da mudança de preço, revisão de cláusulas. E é isso que eu estou falando, são revisões de cláusulas, né? Porque novas situações vão surgir. Aquele período pelo qual o contrato já passou pode ter mostrado ou demonstrado algumas deficiências em relação a esse relacionamento. E é importante que isso tudo seja incorporado ao contrato. Então, não apenas revisão de valor, mas também revisão de cláusulas, de renegociação, muitas vezes, de algumas cláusulas, de coisas que foram previstas e que não foram suficientes para resolver as crises que surgiram ao longo desse relacionamento. Então, essa gestão do relacionamento é fundamental. É muito importante que as empresas deem atenção, né, aos seus instrumentos legais, aos contratos ou qualquer outro tipo de instrumento que seja utilizado para fazer a gestão do relacionamento, que tenha essa gestão, né, que tenha esse instrumento, né? Às vezes pequenas empresas podem achar que não precisam de contratos ou fazem um contrato assim bem basiquinho e as coisas vão acontecendo. E quando tem essas situações de crise, aquele contrato não é suficiente para prever as responsabilidades e acaba que você tem muitas vezes crises entre os parceiros, né? E isso acaba trazendo problemas para toda a cadeia de uma maneira geral, né? Então é muito importante essa gestão e esse cuidado em relação ao instrumento utilizado na gestão do relacionamento entre os parceiros da empresa. E um terceiro fator que é primordial é haver o alinhamento entre os objetivos das empresas, né? Dos parceiros, daqueles que estão montando ali um relacionamento dentro de uma cadeia de suprimento. Isso muitas vezes as empresas elas também podem falhar nesse alinhamento de objetivos, né? Porque a empresa ela tem os seus próprios objetivos de negócio, as suas próprias metas de negócios. Ela vai buscar um parceiro que possa, por exemplo, lhe auxiliar no transporte dos seus produtos. E ela muitas vezes não avalia quais são os objetivos de negócio desse parceiro para transporte. E aí ela pode colocar em risco os seus próprios objetivos. Vou citar um exemplo, né? Vamos citar uma empresa que, por exemplo, ela tenha lá na sua fabricação, na sua marca, no seu produto, uma preocupação muito grande com a sustentabilidade do seu produto. Então, todo o seu negócio é focado nessa sustentabilidade, as embalagens do produto são produzidas de uma forma sustentável, ela tem uma preocupação em relação a isso, ela comunica essa sustentabilidade ao mercado, isso faz com que ela, por exemplo, consiga acessar determinados nichos de mercado. Se ela busca um parceiro para transporte do produto, esse parceiro ele tem que estar comprometido também com a sustentabilidade, né? Por quê? Porque corre o risco de que se ela busca um parceiro sem olhar
o que esse parceiro pensa em relação a esse assunto, ela pode colocar em risco a sua marca, porque ela tem todo um discurso de sustentabilidade, toda uma realidade de sustentabilidade na produção, mas quando esse produto é transportado em caminhões que não têm manutenção, que acabam poluindo o ambiente, que consomem muito combustível, geram muita fumaça, enfim, não tem uma preocupação com o meio ambiente, né, com o descarte de gases para o meio ambiente. Isso compromete a marca da empresa, né, porque os clientes eles vão perceber que esse transporte não é realizado dentro daquele discurso, daquelas condições que a própria empresa utiliza para os seus produtos. Então, é muito importante para qualquer parceiro, né, a empresa verificar se os objetivos que ela tem para seus negócios são coerentes com aqueles objetivos dos seus parceiros. Isso é uma análise que a gente faz, né, que é importante de ser feita, que é a análise de viabilidade dos fornecedores. Nós, inclusive, já tivemos aqui um papo de logística sobre esse assunto. Eu vou deixar um card aqui para que, se você tiver interesse de conhecer um pouquinho mais esse assunto sobre a avaliação da viabilidade de um fornecedor, que você possa verificar nesse vídeo que a gente já apresentou e já discutiu aqui. E uma outra questão que também é importante, além dessa certificação, né, da coerência dos objetivos de negócio, está relacionado com o fluxo de informações entre os parceiros, né? Então é muito importante também que a empresa, ao buscar um parceiro, ela verifique se esse parceiro ele tem sistemas que conversem com os seus próprios sistemas, porque o fluxo de informações ele é muito importante, né, em relação ao envio de produto, em relação ao armazenamento de produto. Então, as características do produto, os pedidos que estão sendo feitos pelo mercado, né, as previsões de demanda, são importantes que esses assuntos, que essas informações elas possam fluir naturalmente entre as empresas. E se você vai contratar uma empresa que não tem uma capacidade em relação a sistemas de informação capazes de conversar com os seus próprios sistemas, isso acaba fazendo com que você corra riscos em relação à velocidade desse fluxo de informações e até a própria credibilidade dessa informação, na medida em que você pode ter incoerências entre as informações. Então, as empresas também devem buscar o alinhamento com o fluxo de informações entre os seus parceiros, né? Avaliar se os seus parceiros têm essas condições de trabalharem adequadamente as informações que ela vai passar para eles e produzirem, né, resultados a partir da análise dessas informações que sejam coerentes com aquilo que a empresa necessita, com aquilo que a empresa precisa mostrar para o mercado. Então, concluindo, esse alinhamento entre parceiros ele é fundamental, né? Porque, como nós já conversamos, as cadeias de suprimento elas têm operações distintas, operações que são específicas, que hoje têm especialistas nessas operações. E é importante haver esse alinhamento para que todo o fluxo de produtos e de informações entre o fabricante e o mercado seja adequado, né? Você não tenha barreiras, você não tenha desencontro, né, nessas informações que são levadas até o mercado, garantindo esse alinhamento e dessa forma garantindo que a empresa tenha sucesso nos seus objetivos finais. Eu deixo aqui mais uma vez a pergunta: qual é a sua opinião a respeito desse assunto, né? Qual é a sua experiência sobre esse assunto, né? Você lida com contratação de parceiros? Quais são as suas preocupações quando você faz a contratação de um parceiro para prestar um serviço na sua cadeia de suprimento? E eu te peço, deixa aqui o seu comentário, explique, fale um pouco da sua experiência, fale sobre a sua opinião sobre esse assunto, para que a gente possa então trocar informações através dessa discussão no comentário.
E se você gostou do vídeo, deixa aquele like, isso vai ajudar na divulgação. Aproveita para assinar o nosso canal, se você ainda não é assinante, ativa o lembrete, porque como eu falei, toda semana a gente produz uma nova discussão, a gente traz um novo tema e dessa forma você vai ficar atualizado sobre tudo aquilo que a gente vai produzir aqui no canal. Na próxima semana a gente vai ter mais um papo de logística e eu já vou adiantar a você que a gente vai fazer uma série especial do papo de logística sobre gestão de transporte. Esse é um tema que eu tenho observado principalmente nas publicações no meu site, até nos comentários nos cursos, que é um tema que tem atraído muita atenção das pessoas e a gente vai então, a partir do próximo papo de logística, nós vamos ter aqui uma série especial falando sobre os modais de transporte. A gente vai falar sobre custo, a gente vai falar sobre estrutura, a gente vai falar sobre benefícios, vantagens, desvantagens. Então, a cada semana a gente vai trazer um modal de transporte diferente. Eu já deixo aqui o convite para que você venha participar conosco desse papo de logística da próxima semana, dessa série especial sobre a gestão de transporte. Um abraço então, obrigado aí pela atenção e a gente se vê no nosso próximo papo de logística.